Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Quem nunca foi pego por essa força estranha? E essa força estranha, nem sempre ela nos dá uma voz, né, que é a voz que a gente deve ouvir, escutar, limitar. Então, muitas vezes essa força estranha nos leva ao conformismo. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Com essa deixa, você já sabe que a gente vai falar sobre conformismo. Então, fiz aquela enquete para a gente poder saber qual seria o tema, né, inicial, para dar continuidade ao projeto em sua potência máxima. E o combatendo o conformismo ficou no top 1. E por isso vamos iniciar com o tema, né, combatendo o conformismo. É muito interessante que o conformismo é algo que a gente sabe muito bem do que se trata, mas muitas vezes ele vem com outros nomes, ele se camufla, né? Ele se finge de outros comportamentos, ele se confunde com outras emoções e outras justificativas. Afinal de contas, quem gosta de ser conformista? Ninguém quer esse lugar de passividade. O conformista é aquele que não toma decisões, é aquele que não vai lá e faz acontecer, é aquele que fica esperando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E fica naquela expectativa no sentido de achar que o universo, o destino vai tomar conta de tudo e não precisa mais fazer nada. Tá tudo escrito lá, Inxalá. E a gente sabe que não é bem assim. Muito do que acontece depende muito da nossa atividade, do nosso querer, do nosso ir lá e fazer acontecer. Até Deus, né, ele pede que, por mais que ele seja soberano, por mais que ele compreenda todos os nossos pensamentos, que ele saiba tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, ele diz o quê? Que a gente precisa pedir, que a gente precisa falar, que a gente precisa colocar, que a gente precisa expor. E na nossa vida não é diferente. E se nós queremos combater o conformismo, a gente precisa saber um pouquinho sobre como ele atua, né? E como a gente, de fato, pode chegar lá e fazer com que ele não nos engane mais. E a gente entre em ação, a gente entre no palco da nossa vida e a gente tome aquele lugar de protagonista. Quer dizer que se eu sou uma pessoa conformista, eu sou conformista em 100% tudo na minha vida? Não necessariamente. Então, muitas vezes somos muito ativos profissionalmente, mas somos conformistas em relação às relações com a minha família, né? Então, tenho certa dificuldade no relacionamento, no trato familiar ou social e acabo deixando pra lá, né? Porque eu acho que isso daí é o meu jeito mesmo, então deixa como tá, não é tão como eu queria, mas tá bom. Ou então, às vezes, nós temos muita competência, né, muita atividade, muita autonomia para lidar com as relações sociais, familiares, mas na área profissional nós somos bem passivos. Então, o conformista não necessariamente ele tem um comportamento, né, de passividade, de não comandar a situação em todas as áreas da sua vida. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela um pouquinho, para que a gente possa dar continuidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre as desculpas que a gente costuma dar, que de alguma forma pode encobrir aí o conformismo, certo? Então, como eu falei inicialmente, pode ser que o conformismo, ele atue camuflado, né? Ele vai encobrir aí essa questão de ficar quietinho na passividade, dando outro nome, né? Pegando outros motivos. E assim fica muito mais fácil da gente se sentir mais tranquilo, né? Fica mais fácil da gente se sentir mais confortável. Um dos pontos, né, que pode nos direcionar ao conformismo, ele pode vir com a síndrome da vítima do passado. Então, eu começo a pensar que porque não deu certo no passado, eu começo a pensar que porque eu vivi aquilo no passado de uma forma negativa, porque alguém vivenciou aquilo, né, e não deu certo. Então, eu começo a pegar essas vivências do passado e eu imagino que vão se repetir continuamente. Nada de ser vítima do passado. Cada acontecimento, cada experiência deve ser vista de forma isolada.
Obviamente que a gente pega o que aprendeu daquela circunstância para fazer diferente, mas a gente deve colocar o passado no seu devido lugar. Outro ponto, culpa os insucessos. Então eu digo, eu não vou empreender de novo porque eu empreendi e não deu certo. Eu não vou me relacionar de novo porque eu já me relacionei e não deu certo. Eu não vou tentar mais uma vez engravidar porque tentei outras e não deu certo. Então a gente vai culpando os insucessos, a gente vai culpando todos aqueles acontecimentos e episódios que não foram exitosos no passado, né? E aí a gente toma aquilo dali como verdade. Outro ponto que camufla o conformismo e que a gente de certa forma se conforma é a questão do histórico da família. Então a gente diz, se minha família toda aconteceu isso, né? Se toda a minha família não teve sucesso nessa área, se toda a minha família nunca foi à faculdade, se toda a minha família nunca conseguiu realizar sonhos mais exuberantes, né? Então eu acho que pelo meu histórico familiar, eu tenho que entrar nessa condição, né? Então pelo meu histórico familiar, uma família que nunca cuidou da saúde, é uma família que era o workaholic. Então eu começo a pensar que porque minha família foi assim, eu devo ser assim, né? Eu tenho que garantir essa continuidade quando já não me satisfaz. Então isso é uma falsa crença, isso é uma inverdade que a gente conta pra gente, para nos proteger, né, de irmos lá e entrarmos em ação e de ficar ali no conformismo. Outro ponto é a questão das perdas e dificuldades. Então, toda perda e dificuldade traz uma memória, né, pra gente, não muito positiva. E aí, muitas vezes, a gente coloca essa perda, coloca essa dificuldade como motivo da gente não conseguir sair desse lugar de conforto, né, sair do conformismo e alçar novos voos. Uma das dificuldades que uma vez eu coloquei em minha trajetória profissional, né, quando eu quis iniciar na parte de consultoria, eu imaginava que por eu ser consultora eu teria que ter uma estrutura física, eu teria que ter todo um suporte, um aparato financeiro para que eu empreendesse nessa área. E aí eu comecei a ver que essa era coloquei como uma dificuldade, né, como uma barreira que eu não tinha como superar, porque eu não tinha como criar dinheiro do nada. E aí eu fui colocando sempre para depois, até que eu vi que essa era uma dificuldade, era um desafio que podia, né, ser resolvido de uma forma diferente, né? Então eu poderia começar a empreender de forma autônoma, eu poderia começar a empreender sem ter uma estrutura física. E aí eu comecei a atuar, né, dentro dos recursos que eu tinha naquele momento. Então o conformista, ele vê o problema e teme esse problema, mas só que temer não é o problema. Porque temer, todos nós tememos, todos nós temos de certa forma medo, temos os frios na barriga, temos aquelas incertezas, temos as dúvidas. Mas o conformista, ele não tem coragem suficiente para enfrentar esses temores, esses medos. E aí que é o problema. Então a gente tem que detectar quais são esses temores, quais são esses medos, dar nomes a eles, ver o quanto eles são reais ou não, para que aí sim a gente consiga enfrentar, né, de uma forma mais justa, de uma forma mais racional, e aí a gente consiga mais êxito, né, dentro dos objetivos que a gente deseja. Vamos trazer aqui um exemplo de um comportamento de um indivíduo conformista e de um indivíduo não conformista. Então imagine que você, né, foi fazer uma determinada prova, foi fazer um concurso, foi fazer uma prova na faculdade, enfim. E é justamente numa área que você tem muita dificuldade, você tira uma nota baixa. Se você é conformista, o que é que você vai dizer? Tá vendo? Eu não sou competente o suficiente. Eu não sou tão inteligente o suficiente. Por mais que eu estudo, eu não consigo, né? Minha família nunca conseguiu, minha família nunca foi me de estudar. Então a gente vai começando, né? Aí vamos somando aí o tanto de desculpa que a gente pode dar. E o não conformista, ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, tudo bem, eu me dediquei, eu me apliquei a isso, eu demandei tempo para estudar para essa prova e ainda assim eu tirei nota baixa. Eu reconheço que realmente tenho dificuldade nessa área, mas o que é que eu posso fazer? Será que eu posso estudar mais? Será que eu posso pegar um apoio maior? Será que eu posso encontrar uma forma diferente da que eu vinha para eu poder melhorar esse meu desempenho, realizar uma forma diferente, né, para eu poder melhorar esse meu desempenho?
Então, o não conformista, ele fica procurando formas e meios para poder fazer diferente do que vem fazendo, para melhorar os seus resultados. E o conformista, ele fica encontrando meios de justificar o seu não tão bom desempenho e justificar que não pode melhorar o seu desempenho. Então, vê que trabalho dá, né? Então, ser conformista dá um trabalhão danado. Outro ponto é, quanto mais a gente mente pra gente, mais essas mentiras vão se tornando verdade. Então, é muito importante que a gente combata o mais rápido possível para que essas mentiras não se tornem crenças limitantes. Então, existem alguns gatilhos, né, que podem ajudar a acionar o conformismo como modo de proteção. Um deles é, se a gente foi desprezado publicamente, então se você teve uma experiência como essa, você de repente vai ter mais dificuldade em falar em público, você vai ter mais dificuldade nas relações sociais. Então a gente vai pegar essa experiência e colocar ela totalmente como culpa nossa. Então a gente acha que é por nossa incompetência, a gente acha que é por nossa falta de sabedoria, então a gente acha que é pela nossa ineficiência. Então a gente começa a dar nomes à insatisfação dos outros, né? E esses nomes são sempre defeitos, são sempre problemas que são relacionados a nós e não ao público. Então muitas vezes o problema não está em nós, né? Então, quantos atores, atrizes, artistas famosos, empreendedores, né, pesquisadores, cientistas não foram apoiados, não foram incentivados, não foram estimulados, não foram aplaudidos e hoje tem um reconhecimento por todo mundo, né, ou quase todo mundo. Tem um livro de Augusto Cury que eu tô lendo e que ele fala justamente sobre isso, né, que ele era o segundo colocado de nota de baixo para cima. Então ele seria classificado como um aluno ruim, como um aluno não inteligente. E hoje quem é ele, né? Qual é o significado, qual é a importância desse nome para a área do desenvolvimento humano? Então, assim, nem sempre julgue o nível, o tanto de aplausos que você recebe atrelado à sua competência ou o quanto você é capaz. Só você pode dizer o quanto você é capaz. Outro ponto, né, que é um gatilho para o conformismo, é ser abandonado por quem ama. Então, geralmente, se você sofreu muito com separações, sejam elas amorosas, sejam elas de amigos, né, de traições, enfim, a gente começa a achar que nós somos os culpados, que existe algum problema conosco, que tem alguma coisa assim na gente que não presta, que não é bom, que os outros não conseguem, né, se fixar a nós. E não necessariamente esse problema está em nós. Então, às vezes, o problema está no outro. O outro não me querer não quer dizer que o mundo não me quer, que eu não posso ser quista por alguém. Não tem essa relação. É a perda de emprego, né? Então, você perdeu o emprego já tantas vezes e você acha que não é qualificado, que você não é bom o suficiente para o mercado de trabalho e você começa a se colocar no lugar, né, de que você acha que não é um bom profissional. E aí é muito importante que a gente olhe como é que um conformista agiria dessa forma, né? Achando que realmente não é bom, achando que não serve para nada, que realmente não é qualificado. Mas como é que um não conformista agiria diante de uma notícia do encerramento de um contrato, né, da demissão de uma empresa? Vamos analisar o que a gente pode melhorar, vamos analisar o que a gente pode fazer diferente, vamos analisar se eu estou no caminho certo ou se eu devo mudar de caminho. Então, assim, ele começa a entender que aquele momento é um momento de oportunidade de crescimento, de repente de novos projetos. Então, quando a gente é egoísta consigo mesmo, quando a gente é assassino da nossa potência máxima, esse é o pior perigo. Quantas pessoas poderiam estar vivendo vidas totalmente diferentes? Vidas com conquistas maiores, vidas com conquistas mais significativas. Quantas pessoas poderiam estar em um nível de competência lá topíssima, mas se minimizaram, se colocaram num lugar menor, né? É como se a gente tivesse um fluxo, né, de água constante, abundante de uma cachoeira e a gente quisesse que essa cachoeira coubesse aqui. Quando eu quero que uma cachoeira, né, que tem toda aquela potência, ela caiba aqui, o que eu levo dela é muito pouco. Então, a cachoeira somos nós, a gente tem ali água abundante para fornecer,
A gente tem muito que desenvolver, a gente tem muito que crescer. E às vezes a gente pega um copinho desse, enche e diz, tá bom, já consegui isso aqui tudinho. O meu passado só consegui uma xicarazinha desse tamanho, né? E se eu conseguir isso aqui já é muito, mas enquanto a gente pode ser uma cachoeira. Então assim, desbravem, né? A gente precisa desbravar, a gente precisa ter coragem demais. E como é que a gente pode combater? Como é que a gente pode lutar para ser essa cachoeira? Como é que a gente pode colocar o conformismo no seu lugar? Vou dar aqui algumas dicas, tá? Primeiro, reconheça que precisa mudar. Reconheça que você é conformista em alguns momentos, em algumas situações. Reconheça que você precisa lutar e combater contra ele. Outro ponto é, liste seus talentos. Coloque todas as suas qualidades, coloque todos os seus potenciais, tudo aquilo que você acredita que você é bom, tudo aquilo que algumas pessoas já disseram que você é bom. Coloca lá essa listinha de todas as suas qualidades. Pratique o DCD. Pratique o duvidar, o criticar e o determinar. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, um pensamento conformista, você duvide. Você pense assim, esse pensamento, ele é real, não é? Ele está baseado em quê? De onde é que vem esse pensamento? Como é que eu posso combater esse pensamento? O que é que eu preciso fazer para ser diferente desse pensamento? E aí você começa a determinar uma postura de mudança. Então, digamos, se você é uma pessoa que você tem medo, né, de se frustrar, tenta lá. Eu tenho medo de me frustrar por quê? Se eu me frustrar, o que é que vai acontecer? Se eu me frustrar, o que é que de negativo vai trazer? O que de positivo pode me trazer? Como é que eu posso, se eu me frustrar, o que é que eu posso fazer para eu me sentir mais protegida, eu me sentir mais fortalecida? E aí eu começo a ver que aquilo dali que me consome, que parece tão grande, né, tá num nível menor e que tá sob meu controle, de certa forma. Trace ambições, desejos, sonhos. Quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de ter motivo para viver. Então a gente precisa de sonhos, a gente precisa de desejos, a gente precisa de ambições. E ambição, muitas vezes a gente atrela algo negativo. Aqui a gente está falando de uma ambição positiva, uma ambição de querer mais no sentido de que sempre a gente quer ser mais feliz, sempre a gente quer ter mais qualidade de vida, sempre a gente quer mais amor, né? Quem tá bom de amor, já tem muito amor, tá bom, cessa, né? Tá bom de qualidade de vida, eu não quero qualidade de vida. Coisa boa a gente quer mais e mais. Então a gente tem que ter ambição nesse sentido. Coisa ruim que a gente vai deixando pra lá e que a gente vai minimizando cada vez mais. E por fim, comece já. Comece agora, comece hoje, comece com todas as suas limitações, comece com todas as suas incertezas e inseguranças, mas comece. Muitas vezes a gente vai deixando para amanhã, e isso vai tomando uma proporção cada vez maior. Cada vez mais a gente vai se sentindo enfraquecido, cada vez mais a gente vai se sentindo sufocado, cada vez mais a gente vai se sentindo insatisfeito, e isso vai ficando cada vez mais difícil de ser administrado. Então comece já, comece agora e comece com os recursos que você tem, acredite. Você tem todos os recursos necessários para poder fazer diferente e ser melhor em sua potência máxima.